Fala pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer de novo mais uma coisinha um pouco diferente. Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui que eu, na verdade, já estava querendo fazer algo semelhante há muito tempo e recentemente disseram nos comentários aí que seria também uma boa ideia. Era uma coisa que eu já estava querendo fazer. Eu pensei, já que eu não sou a única pessoa que acha que é uma boa ideia, vamos lá tentar fazer. Então hoje, vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, mas a gente vai fazer um top 10 e esse vai ser o primeiro de alguns, e esse vai ser um top 10 de filmes de 1910. Vou separar eles aí por décadas, então sempre que eu fechar uma década, eu vou fazer um top 10 dos filmes dessa década, deixando claro que a década aqui vai seguir a década do Letterboxd, que eu sempre falo que é o que eu uso como referência para fazer as listas e as coisas desse canal. A década do Letterboxd é contada do ano 0 ao ano 9, então a gente vai fazer do 0 ao 9 e não do 1 ao 10, como, sei lá, seria a década real, né? Então vai pela dezena, pensa na dezena, filmes com a dezena 1910. E aí vai do 10 ao 19. Então vamos seguir assim. E aí, para fazer esse top 10 ficar mais interessante, eu quis definir uma regra, para além dessa regra aí do período, né, do ano, que é uma regra de não repetir diretores no mesmo top 10. Então, esse vídeo vai ser filmes de 1910, né, até 19, e eu quero muito estabelecer a regra de apenas um filme por diretor. Eu reclamo com frequência do livro sobre como o livro não faz isso. Eu sei que não é a proposta dele, e eu não acho que ele precisava se limitar a 1, 2 por diretor, porque, de novo, não é a proposta dele. Eu reclamo muito que eu acho que ele, às vezes, exagera em colocar coisas demais no mesmo, mas eu sempre falo nesse canal o quanto eu gostaria que fosse uma coisa mais abrangente, né, mais diversificada, né? Eu acho que fazer essa limitação de um diretor por década e não repetir nenhum filme do mesmo diretor torna mais interessante. Então, aqui nessa lista, apenas um filme por diretor, não vai ter dois, então já fica aí esse desafio, porque às vezes é um desafio também, porque é muito fácil. Eu gosto muito desse diretor, amei os filmes dele, vou tacar 3, 4 filmes dele aí. Seria muito fácil para mim fazer isso, e eu acho que não tem graça. Então, vamos seguir com essa regra. A segunda informação muito importante, eu vou incluir filmes que eu assisti, mas que não estão na lista. Nesse vídeo é quando isso mais vai aparecer. Em vídeos futuros isso vai aparecer muito menos. Os filmes que eu citar aqui que não estão na lista, ou tem vídeo no canal num formato muito antigo, bem diferente do formato que eu estou fazendo hoje, ou talvez não tenha vídeo no canal. É possível que não tenha vídeo no canal. Independente, como eu falei, se tiver vai ser num formato muito antigo, bem diferente do que eu fazia hoje, talvez um short, alguma coisa assim. Então, vocês já podem aproveitar e dizer nos comentários se algum dos filmes que eu citei aqui você ficou muito curioso, de repente eu adianto um vídeo dele, porque minha ideia, como eu acho que já falei em algum outro vídeo, é fazer vídeos sobre esses filmes que eu já vi, mas mais antigos, quando eu terminar de fazer a recapitulação. Mas eu posso adiantar alguns, aí conforme vocês ficarem curiosos com algum filme que eu citar. Mais uma coisa, eu não listei os filmes por um ranking. Eu coloquei eles em ordem cronológica de lançamento, então aí dentro do período aí de 1910 a 1919, eles estão listados aqui na ordem que eles foram lançados. Não é um ranking. O filme que está em primeiro não é o meu preferido dessa lista, nem nada do tipo. Seria um desafio a mais, eu acho, ranquear eles assim desse jeito. Então, tô só avisando um pouco o número de desafios em montar essa lista e tô deixando ela em ordem cronológica. Então, bom, vamos lá. O primeiro filme que eu tenho nessa lista é um filme que eu já citei ele em alguns vídeos e eu acho que, pra mim, é inevitável colocar ele aqui. Eu acho que, talvez se ele fosse um filme muito ruim, eu não colocaria, mas é Inferno, filme de 1911, dirigido por Giuseppe Di Liguoro, Francesco Bertolini e Adolfo Padovan. É o longa-metragem mais antigo que sobreviveu até hoje, não é o primeiro já feito. Se eu não me engano, o longa-metragem mais antigo já feito é um filme australiano, mas do qual só partes sobreviveram. É um filme que a gente não tem ele inteiro hoje. Então, o Inferno, filme italiano, né, de 1911, é o filme mais antigo que a gente ainda tem ele inteiro e consegue assistir ele inteiro. Todos os filmes dessa lista vão estar no YouTube, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, é domínio público, então todos eles vão estar disponíveis no
YouTube de algum jeito. Inferno é um filme que adapta aí a história do Inferno de Dante, na verdade, a história da Divina Comédia, mas apenas a porção do inferno, né? Que fala ali sobre um poeta e um anjo, se eu não me engano, andando pelo inferno e encontrando pessoas que ele conheceu, ou às vezes pessoas que ele não conheceu, mas que são figuras históricas, e vendo elas ali sendo torturadas. É um filme extremamente criativo. O visual dele é baseado em ilustrações do livro que eram muito populares na época, feitas por um artista chamado Gustave Doré, francês, se eu não me engano. É uma coisa bem efeitos especiais, é bem caprichado nos efeitos especiais. Outra coisa que eu sempre falo nesse canal sobre como o cinema começou muito no efeito especial e depois que ele foi caindo para uma coisa mais vida real, né? Quer dizer, ele começou filmando coisas do dia a dia, mas quando ele começou a fazer ficção, quando o cinema começou a trabalhar com ficção, a gente tinha muita experimentação de efeitos especiais, que depois foi diminuindo um pouco. Esse filme ainda pega muito essa época. O cinema italiano do começo ali dos anos 1910 é um cinema de épicos. A gente vai ter outro filme aqui de lá também que eu vou falar mais depois, mas é um negócio muito interessante e eu acho que é isso. Não só ele é um filme interessante, eu acho que essa coisa de ser, né, o longa-metragem mais antigo que a gente tem, pra mim torna ele meio inevitável de se colocar em listas. Eu acho um absurdo não ter ele no livro. Eu acho que esse deveria ser o primeiro longa-metragem de qualquer lista de filmes para se conhecer, para você entender sobre o cinema, para você conhecer mais sobre o que é o cinema, historicamente falando. Eu acho que esse filme, sendo aí o longa-metragem mais antigo que a gente tem inteiro, é quase obrigatório, assim, e eu acho que realmente é um filme bem interessante de assistir. Mas vamos lá, o segundo filme que eu tenho aqui, também de 1911, mas esse é um curta-metragem, é um filme chamado O Maior Amor de um Homem, dirigido por Alice Guy Blaché e Alexander Butler. A Alice Guy é uma das primeiras mulheres diretoras do mundo, mas na verdade é uma das primeiras pessoas a dirigir filmes no mundo, no geral. Aqui em 1911 ela já estava fazendo cinema há muito tempo, esse não está longe de ser dos primeiros filmes dela. Na verdade, ela era francesa e começou fazendo filmes na França, e aqui já é ela num período em que ela foi chamada para os Estados Unidos e começou a fazer cinema lá. E aí quando ela chegou nos Estados Unidos e começou a fazer filmes lá, ela começou a fazer muito filme de faroeste, que é um tema que aparentemente ela achava bem interessante, mas o legal é que os filmes de faroeste dela tem sempre uma pegada muito diferenciada do que a gente está acostumado a ver em filme de faroeste. Ela faz filmes de faroeste em que você, no final da história, você vai ver quem foram realmente os heróis da história são mulheres. Ela era muito focada nesse tipo de coisa. Ela tinha uma coisa que eu acho que é muito interessante no cinema mudo, porque eu acho que é uma coisa que demorou muitos anos para se tornar o padrão, é que ela queria que as pessoas atuassem de maneira natural. Ela não era a favor dessa atuação dramatizada ao extremo, sabe? Que a gente sabe que era o padrão. Já era o padrão do cinema mudo. Ali com o expressionismo alemão ficou um negócio mais aumentado ainda. E ela era justamente o oposto. Ela pedia para as pessoas agirem com naturalidade, não atuar demais. Que, né, é uma coisa que hoje é o padrão já há muito tempo, mas demorou muito para se tornar o padrão. E ela já estava pedindo para as pessoas fazerem isso, então isso já chama atenção nos filmes dela. E esse filme aqui, O Amor Maior de um Homem, é um faroeste. E é uma coisa sobre um cara que está apaixonado por uma mulher, mas ela acaba se apaixonando por outro cara. E é muito interessante que, em vez de fazer uma história de triângulo amoroso em que isso é um grande conflito, e bom, spoilers, mas acho que inevitável, esse cara que é apaixonado por ela inicialmente, ele acaba ajudando o outro com quem ela efetivamente tem uma coisa, tem um relacionamento ali, ou tá construindo um relacionamento, porque, tipo, se ela te ama e eu amo ela, eu quero que você fique bem, porque você ficar bem significa ela ficar feliz. É um jeito de olhar pra coisa, né, pra relacionamentos aí interpessoais, que eu acho que tava anos à frente do seu tempo. Eu imagino que não deve ter nem um pouco sido recebido na época do jeito que eu acho que essa história é vista hoje, porque eu acho que hoje mesmo essa história não parece tão natural assim, sabe? Mas a verdade é que esse tipo de coisa acontece e deveria acontecer mais, né? É uma questão de maturidade emocional, né? Que eu acho que é muito interessante, eu acho esse filme bem legal por isso, assim. Eu acho que ele tem uma narrativa, tecnicamente, coisas do tipo, ele não é nada tão incrível, mas eu acho que a história que ele tá contando, e é uma história original, eu acho que a história torna o filme muito interessante, porque ela é muito diferente, tanto do que se via na época, como, sinceramente, do que se vê até hoje, né? É uma história realmente bastante diferente, eu acho que isso torna ela muito interessante. O terceiro filme que eu tenho aqui é A Vingança do Cameraman. É um filme de 1912, dirigido por Vladislav Starevich, e é um filme, eu amo esse filme, de verdade,
assim. Eu amo esse filme. A história dele é a seguinte: é um outro filme sobre relacionamento. A história de um casal e o marido descobre que a esposa tá traindo ele com outro e é a vingança do cameraman, porque não é nem o marido que filma, né? É um outro que é interessado nela, mas ela não quer ficar com ele, que filma ela com o amante e mostra pro marido a filmagem dela com o amante. Faz tempo que eu assisti, mas se eu não me engano é isso. E só que a grande graça do filme é o seguinte, é que é um filme que não é feito com atores, ele é feito com insetos. O Starevich, ele nessa época, ele tinha sido contratado como diretor, se eu não me engano, de um museu na Rússia, no Império Russo, um território que talvez não seja a Rússia hoje, mas era a Rússia na época. E ele tinha sido contratado para trabalhar nesse museu e ele estava meio sem saber o que fazer para despertar a curiosidade das pessoas pelo museu, para fazer as pessoas quererem mais ver um museu, se eu não me engano, focado em insetos, ou pelo menos ele gostava muito da parte dos insetos, eu não lembro detalhes dessa parte. Aí o dia que eu fizer um vídeo sobre ele, eu venho com mais detalhes, né? Aqui eu vou trabalhar com informações mais básicas. Ele teve essa ideia de fazer um filme em stop motion, usando os insetos. Ele criava articulações ali nos insetos, né? Articulações meio falsas e tal, que ele pudesse mexer e tal, para fazer o filme. E é extremamente bem feito o que ele faz. Ele usa insetos empalhados, né? Que já estavam ali no museu. São insetos que já eram o acervo de insetos do museu. E ele usa esses insetos para fazer o filme. Ele fez diversos filmes. Eu não tenho certeza se esse foi o primeiro, mas na minha opinião esse é o mais interessante. Eu assisti alguns, não assisti todos, mas esse é o mais interessante para mim. Eu acho que o mais legal desse é o quanto ele pega uma história que seria uma história normal do cinema, de um filme com atores qualquer, que poderia ter sido até um grande sucesso. É um curta-metragem também, né? Seria complicado fazer um longa. Mas ele pega uma história de seres humanos, né? E transforma ela numa história com insetos. E eu acho que isso é muito interessante. O resultado é muito incrível. Entendo aí o uso de animais. Muita gente não liga tanto assim quando são insetos, né? Mas essa parte é meio delicada, mas eu acho assim, o resultado é muito impressionante. E eu acho que o filme acaba sendo divertido, porque é uma história inevitavelmente engraçada pelo fato de serem insetos, né? Fazendo esse drama tão humano. É muito, muito impressionante. Eu acho que é um filme bastante impressionante. Eu recomendo bastante. Esse é dos meus preferidos, assim, até hoje. O quarto filme da lista é um filme de 1913. É mais um curta-metragem chamado Suspense. Ele é dirigido pela Lois Weber, que eu já citei aqui também alguma vez, e pelo Philip Smalley, que era o marido dela. E a Lois Weber, inclusive, também atua no filme. E o filme, ele conta uma história que, na verdade, já foi filmada várias vezes no cinema. Ele é baseada num conto, se eu não me engano, talvez numa peça. Mas é uma história que outros diretores também fizeram versões. Não tem esse título, né? Outras versões têm outros títulos. D.W. Griffith, inclusive, fez uma versão dessa mesma história, que é considerada um dos primeiros usos de chamado cross-cutting, que é quando você alterna aí entre acontecimentos diferentes e fica intercalando eles. Coisas diferentes acontecendo que não são realmente a mesma cena, apenas de ângulos diferentes. Na verdade, muita gente fez isso há muito tempo. A gente viu aqui o Grande Assalto do Trem, que já faz isso, o Grande Roubo do Trem, que faz isso em 1904, 5, 3, não vou lembrar. Mas a gente já viu ele que faz isso muito antes. Então, na verdade, eu acho que o filme do Griffith é um pouco mais elaborado comparado com isso. Não exatamente inventa nada, ele só elabora um pouco em cima. Mas eu acho que a grande graça do suspense, e aí um pouco diferente do que eu falei sobre os outros filmes até agora, é que o suspense é um filme que faz muito experimento da linguagem cinematográfica. Então, ele tem uns ângulos diferentes. Eu não contei a história, né? A história é sobre uma mulher que ela tá em casa, ela e um bebê recém-nascido, o marido sai para trabalhar, a empregada dela se demite, tem uma treta com a empregada no começo, mas que é bem rapidinho, e aí um cara que tava andando na rua, meio bandido, ouve tudo isso que tá acontecendo, fica sabendo que ela tá sozinha, que ele tava passando meio por acaso. Fica sabendo que ela tá sozinha e resolve invadir a casa pra, sei lá, de roubar pra pior, né? E o filme é sobre isso. Então, o filme intercala cenas. O suspense é ela tentando se proteger do cara e tentando falar com o marido, e o marido, no momento em que ela consegue falar com ele, tentando chegar em casa para proteger a esposa e o filho antes que o bandido consiga chegar até eles ali, né? Essa é a trama do filme. De novo, é um filme bem curtinho. E o interessante é que o jeito como ela conta essa história, visualmente falando ali na linguagem cinematográfica, é muito diferente, criativo. Ela faz coisas como, por exemplo, vai mostrar o bandido subindo a escada, ela filma ele de
cima, num ângulo que a gente não via em nenhuma situação, né? Em nenhum filme fazia uma coisa assim, tudo era muito de frente, tudo era meio esse ângulo do teatro, né? Eu acho que a gente tá numa época em que o ângulo de se filmar ainda era o ângulo da plateia do teatro. E esse filme experimenta muito com isso, então ele faz essa coisa de mostrar, ela olha pela janela e aí o criminoso tá lá embaixo e aí a gente tem como se fosse o ponto de vista dela, então a gente enxerga de cima. Parece banal hoje em dia, mas na época era uma coisa muito diferente, muito revolucionária. Eu acho muito impressionante como não se fala mais na Lois Weber, porque ela é uma diretora que eu gosto muito dela, assim, eu já vi alguns filmes dela, muitos perdidos, infelizmente, mas eu já vi alguns filmes dela e eu acho que ela fazia umas coisas muito legais. Em especial, ela abordava temas muito interessantes, mas esse aqui é mais focado na experimentação ali. Tem uma hora em que ela tá falando com o marido no telefone e a tela se divide em 3 para mostrar o criminoso avançando para dentro da casa, ela no telefone com o marido e o marido no telefone lá do outro lado, também numa estrutura que eu acho que é muito interessante. Então são coisas assim que ela experimentou muito. Esse filme para mim é o auge, pelo menos de todos que eu assisti, esse filme para mim é o auge da experimentação dela, assim. E eu acho ele um filme muito interessante, visualmente, de novo, é curtinho e eu acho que realmente é bem legal, assim. Vamos lá, o filme de número 5 no meu top 10 é Cabiria. Não tinha como não colocar Cabiria aqui. É um filme de 1914, dirigido pelo italiano Giovanni Pastrone. Como eu falei antes, aí, mais um épico italiano. Era uma coisa realmente... a produção da Itália na época era uma produção de épicos. Muito focado no Império Romano, que eu acho que faz sentido, né? O país deles, a grande história épica do país deles. E Cabiria é um filme sobre uma menina chamada Cabiria, que a família dela toda morre numa erupção vulcânica e ela acaba ela foge, mas acaba virando escrava e aí acaba meio que sendo jogada de um lado para o outro como escrava, até que alguém resgata ela, mas depois ela é capturada de novo. É um grande vai e vem assim na vida dessa menina chamada Cabiria. Ela chega a ser oferecida em sacrifício, mas aí acabam conseguindo resgatar ela. Então é um grande épico realmente ali do Império Romano. É um filme de grandes proporções, com cenários impressionantes, recriando ali esse passado tão distante, com muitos figurantes e, né, coisas do tipo. É um filme feito... É um filme que eu sempre falo que eu acho que deveria estar na lista no lugar de O Nascimento de uma Nação. Sempre falo isso. É um filme de 1 ano antes e que também usa técnicas inovadoras. Segundo a internet me diz, esse é considerado o primeiro filme a fazer o chamado traveling, que é quando você pega a câmera e você movimenta ela, sei lá, você tira a câmera do lugar, sabe? Falando bem de maneira leiga, digamos que é quando você realmente tira a câmera do lugar, porque antes quando você fazia movimento de câmera, você girava a câmera, mas sem tirar ela do chão, sabe? Sem tirar ela do lugar no chão. Esse filme a internet me diz que seria o primeiro filme que fez a coisa de realmente mover a câmera para criar uma cena. Eu acho que ele só faz isso uma vez, bem no começo, mas seria a primeira vez. Parece que prenderam numa cadeira, fizeram todo um negócio mirabolante para conseguir fazer isso. Prenderam numa cadeira em cima de um trilho, sei lá, não era muito fácil mover câmeras nessa época, né? Mas é uma das coisas que frequentemente dizem que O Nascimento de uma Nação foi o primeiro a fazer, e esse filme fez pelo menos 1 ano antes. Cabiria tem diversas outras coisas aí, também é o primeiro, um dos grandes méritos, meio idiota, né? Mas um dos grandes méritos que falam sobre O Nascimento de uma Nação é que ele foi o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca, o que é um mérito meio idiota por si só, mas também é um mérito falso, porque Cabiria foi exibido na Casa Branca antes. A única diferença é que porque estava um dia bonito, quando Cabiria foi exibido, eles passaram o filme no jardim, enquanto O Nascimento de uma Nação passou do lado de dentro. Mas assim, ridículo, essa é a única diferença. A única diferença é que Cabiria passou no jardim porque o dia estava bonito, no outro o dia estava feio, então tiveram que passar do lado de dentro. É ridículo, né? Mas eu acho que Cabiria é um filme que merecia muito mais respeito do que tem. É um filme que precisou ser resgatado para as pessoas conhecerem ele de verdade, né? Mas eu sinto que hoje, talvez aos poucos, ele é um filme que tá... Eu acho que ele é um filme que ainda precisa ser mais falado, mas é um filme que já tem mais gente que conhece e que, né, prestou atenção nele. Se eu não me engano, ele foi restaurado e exibido em Cannes há uns anos atrás, uns bons anos atrás, e aí de lá pra cá é que a gente meio que sabe que ele existe, assim. Mas é isso, é um ótimo filme. É um filme que é referenciado em Metrópolis, por exemplo, que é um grande clássico. Eu não sei se no momento em que esse vídeo for ao ar, o vídeo de Metrópolis já vai ter ido também, mas é provável que sim. E aí no Metrópolis eu cito que faz uma referência ao templo de Moloch, que é onde a Cabiria quase é sacrificada. Então, para dizer que é um filme que influenciou outras pessoas, né? Principalmente na Europa, onde eu imagino que ele conseguiu ser mais visto ali. Mas é um
filme muito legal, eu recomendo. Em sexto lugar, eu tenho mais um filme italiano, prometo que é o último. É um filme de 1915 chamado Filibus. É um filme dirigido por Mario Roncoroni. É basicamente um filme no estilo dessas histórias de ladrão, que eram muito populares nessa época. Eu acho que já vinham sendo muito populares na literatura, com personagens como Auguste Lupin, e a gente tinha no cinema, né, outras histórias fazendo isso. Eu acho que se esse é de 1915, nesse momento a gente já tinha o Fantomas, do Louis Feuillade, que é um filme bem nesse estilo, que eu acho que é um filme muito... É uma série, né? É uma série de filmes muito interessante e é também focada num ladrão, e eu acho que é bem legal. Então era um assunto muito em alta, a coisa do ladrão. Só que no Filibus, o grande ladrão é uma mulher, o que já torna um pouco mais interessante. É uma mulher que acaba, num determinado momento, se vestindo de homem e dando em cima da irmã de um cara que ela tá querendo enganar. O policial tá tentando pegar ela e ela faz uma psicologia bizarra em cima do policial para fazer ele questionar se ele na verdade não é o ladrão, que eu não lembro agora se chama Filibus mesmo ou se tem outro nome, mas eu acho que chama, faz bastante tempo que eu assisti. Ela faz ele questionar se ele na verdade não é o ladrão, porque ele começa a ter umas ausências de memória assim, e ele pensa, nossa, será que nesse período que eu não lembro, eu que fui lá e roubei, e na verdade eu tô tentando prender um ladrão que sou eu mesmo, e ele começa a ficar maluco com isso. A Filibus, assim, pra mim é maravilhoso. É um outro filme que eu acho que não tem o reconhecimento que merece. É um filme que eu acho que merecia um remake, merecia uma versão falada, né, hoje em dia, com capacidades aí que o cinema hoje tem. Eu acho que seria maravilhoso. Ela tem uma gangue que anda num dirigível. É um negócio, assim, muito maluco. Eu acho um filme absolutamente genial, um filme maravilhoso. Ele é curto, se eu não me engano. Eu acho que ele talvez chegue a ser um longa-metragem, mas eu não lembro. Mas é um filme curto. E eu acho ele, assim, muito maravilhoso. Foi um dos filmes do cinema mudo que eu mais gostei de assistir. É um que, como eu falei, eu não ouço ele ser falado. Eu acho que ele merecia muito mais atenção do que ele tem. É um filme realmente muito divertido. Eu acho que pra quem gosta dessas séries que você tinha na época de crime, polícia e bandido, detetive, ladrões e coisas assim, eu acho que esse filme é prato cheio, assim. Não tem como não gostar dele, porque é maravilhoso. Seguindo aí no tema das histórias de ladrões e coisas do tipo, eu tenho aqui como sétimo filme da lista, o único nessa lista, nesse top 10 de hoje, que é da lista dos 1001 filmes, que é Os Vampiros. Os Vampiros aí de 1915 e 16, porque são 10 episódios, né? Então foi lançado nesse período, do francês Louis Feuillade, e Vampiros é um que eu me diverti demais assistindo. Foi, assim, muito bom pra mim. É um desses que eu já tinha ouvido falar, porque eu acho que ele é muito famoso, é muito falado, né? Pra quem conhece alguma coisa de cinema antigo e tal, é um filme... É uma série, né? Mas é bem mais famosa, bem mais falada, citada por aí e tal. Eu acho que tem um reconhecimento que outros, de repente, não têm. Mas, na prática, acho que pouca gente assistiu, né? Sempre tem a coisa do cinema mudo, de ser meio hostil aí pra acompanhar. Mas Vampiros é, assim, é uma coisa que eu assisti e eu ia ficando impressionado com como é bom. Eu acho, assim, é um tipo de história... É isso, né? É pra quem gosta dessas histórias de detetive, o personagem principal é jornalista, na verdade. Mas pra quem gosta dessas histórias de ladrão e de alguém tentando pegar o ladrão, coisas assim, de maneira mirabolante, pra quem gosta de, sei lá, 007, pelo menos os antigos, porque eu acho que tem uma mirabolância na história de vampiros que combina com 007 até os anos 80. Acho que principalmente os do Roger Moore ali, que eu acho que eram mais esdrúxulos, de um jeito que foi deixando de ser depois. Eu acho que Vampiros tá nesse nível. Eu acho que, assim, é diversão pura. Vampiros, pra mim, é muito legal. Eu recomendo bastante. Como eu falei aqui antes, tem Fantomas, que é do mesmo diretor, e eu deixo aqui como menção honrosa, porque eu não posso colocar dois do mesmo diretor, né? Segundo minhas próprias regras, porque senão eu colocaria Fantomas, porque eu acho ambos muito bons. Ainda tem uma outra série também do Feuillade da época que se chama Judex, mas essa eu nunca assisti. Eu preciso ver ainda um dia, tá na minha lista aí pra um dia assistir. Eu tenho fé que deve ser bem boa também. Mas é isso, recomendo Vampiros bastante. Em seguida, o oitavo filme que eu tenho aqui na lista é um filme chamado Depois da Morte, de 1915, de um diretor russo chamado Eugene Bauer. O Eugene Bauer, ele fez poucos filmes num período bem curto ali, se eu não me engano ele morreu cedo de alguma doença,
provavelmente uma tuberculose, alguma coisa do tipo, que eu acho que era algo que matava muita gente nessa época. Ele fez alguns poucos filmes. São filmes, no geral, de histórias muito depressivas, mas eu acho que são filmes muito bem feitos e muito bem pensados e muito bem elaborados. Depois da Morte, em especial, é um filme que tem uma cena que eu gosto muito, que é um trecho filmado em plano sequência. E, infelizmente, ele não foi popular o suficiente para eu ter muitos detalhes sobre como que essa cena foi filmada, porque pensando agora, eu assisti esse filme faz tempo, mas agora que eu assisti Festim Diabólico do Hitchcock, e tem toda a coisa do tempo de duração que ele conseguia fazer um rolo para fazer uma sequência, eu não sei exatamente quanto tempo a cena de plano sequência desse filme dura, para saber se ela é um único rolo ou se ele fez algum truque que eu não consigo saber qual foi para conseguir parar e continuar. Se ele mandou todo mundo fazer estátua, troca o rolo. Eu não percebi nada assistindo assim, de repente eu teria que ver de novo para ver se tem algum momento em que dá um glitchzinho na imagem para de repente descobrir alguma coisa. Mas é um filme sobre um cara que se apaixona por uma cantora. Eu acho que ela é cantora. O cara se apaixona por uma cantora. E, de novo, é um filme bem depressivo, então, né, nada dá certo ali. Mas é um filme curto também. Mas tem uma determinada cena no filme em que um amigo convida ele para uma festa. E aí o plano de sequência é ele e o amigo conversando com pessoas nessa festa. Então, meio que o amigo vai apresentando pessoas para ele. E eles se locomovem por um pedaço bem considerável, assim, dessa festa. Numa única sequência, em que ele chega aqui e fala com umas pessoas, e aí ele vai andando e a câmera vem vindo junto com ele. Ele fala com umas outras pessoas, e aí a câmera começa a ir pro lado, e vai junto com ele e fala com umas pessoas, sabe? É bem interessante, assim. Eu acho que é um filme que eu gostei muito de assistir. Esse entra naquelas coisas que, apesar da coisa do plano sequência nesse filme, pra mim, ser muito impressionante pra época, eu entendo que não é um filme tão incrível assim, mas eu senti muito que eu tava vendo uma coisa diferente, sabe? Que é uma coisa que eu gosto. Eu sempre falo aqui que eu gosto de filmes que passam pra mim a sensação de não serem mais do mesmo. Eu acho que os filmes do Eugene Bauer, eu assisti alguns. Eu acho que os filmes do Eugene Bauer me passaram essa sensação. Esse foi o primeiro que eu vi, então foi o que mais me chamou a atenção. E tem essa coisa do plano de sequência que eu achei muito legal. Quando eu vi, e eu tava vendo filmes da época, então eu tava pensando, limitações, aí veio essa cena e eu fiquei, ué, mas como que fizeram isso, sabe? Achei muito interessante. O filme de número 9 que eu tenho aqui é um filme de 1918 chamado Mas Eu Não Quero Ser um Homem, dirigido por Ernst Lubitsch. A gente já viu 2 filmes do Lubitsch na lista, 3 talvez, não lembro agora. A gente já viu alguns filmes do Lubitsch na lista, acho que pelo menos 3 da lista, mas aí são todos filmes americanos que ele fez. Lubitsch era alemão, ele começou a carreira dele fazendo filmes lá na Alemanha, na época do cinema mudo ainda. Os filmes que a gente viu na lista já são todos da época do cinema falado e são todos americanos. E eu assisti alguns filmes dele da época do cinema mudo. Eu não vi só esse. Mas esse, pra mim, foi o mais interessante. Foi o filme que mais me chocou, assim. A história do filme é o seguinte. Ele é a história de uma mulher que é bem riquinha, que eu me lembre. Sem exageros, mas é riquinha. E ela fica muito incomodada. Eu acho que ela é filha única. E ela fica muito incomodada. Ou talvez ela não seja filha única, porque justamente ela tem uma figura masculina pra comparar a vida dela. Enfim, ela fica muito incomodada porque ela não consegue fazer coisas que os homens podem fazer. Então, sei lá, o homem vira e fala, vou jantar fora hoje, vou pra um show, vou pra uma festa, vou pra alguma coisa. Ela quer fazer igual, mas ela não pode, porque ela é uma mulher, então ela não pode sair sozinha, sabe? Tem essa coisa. E ela fica incomodada com isso. Isso começa a incomodar ela e aí ela resolve se fantasiar de homem e sair por aí pra, sei lá, curtir a vida, fantasiada de homem, como se ela fosse um homem, sem aí as limitações impostas sobre ela, por ela ser uma mulher. E aí é muito interessante. Por um lado, o filme entra numa coisa de mostrar problemas que os homens enfrentam também, então mostrar situações em que ou mesmo sendo homem ela continua não podendo fazer alguma coisa, ou situações em que ela justamente não pode fazer alguma coisa porque ela tá como homem, mas se ela fosse uma mulher ela poderia fazer. Mas a parte que eu acho a mais interessante do filme é que num determinado momento ela conhece um cara e se apaixona por ele. E o cara meio que também se apaixona por essa pessoa que ele pensa que é um homem. E ele fica tipo meio assim porque é um homem, por outro lado é o que ele tá sentindo, são os sentimentos dele. Então ele vai, eles começam a ter um relacionamento ali. É tudo muito rápido, né? É um filme curto. Eles começam a ter um relacionamento, e aí, num determinado momento, ela vira pro cara e fala, então, na verdade, eu não sou um homem, eu sou uma mulher. E aí o cara, por um instante, fica assim, tipo, não esperava essa revelação, mas pensei, mulher eu gosto, então tá bom.
vamos embora. Mas assim, eu acho muito interessante porque ele já tava enquanto era um homem. Não é tipo, nossa, mas eu estou sentindo algo por um homem, isso é um grande problema, sabe? Ele não encara dessa maneira. Ele não encara o sentimento que ele estava tendo antes por este homem como um problema. Ele já estava indo em cima. Se fosse um homem de verdade, beleza, vamos embora, sabe? No momento em que ele descobre que é uma mulher, ele fala, legal, bom, mas ele não tinha rejeitado em nenhum momento enquanto era um homem para ele, sabe? Eu acho esse jeito de contar essa história muito interessante. Então é um filme, é uma comédia, né? Como acho que todos os filmes do Lubitsch. É um filme, assim, para mim, divertidíssimo, divertidíssimo, e eu acho que, assim como eu falo com alguns outros, é um filme que estava muito à frente do seu tempo. É um filme que eu fiquei muito chocado quando eu assisti, porque não é a história que eu esperava para um filme de 1918, sabe? Foi bem interessante esse aí. E, para finalizar esse top 10, o 10º filme que eu coloquei na lista é um filme chamado Eu Acuso. É um filme de 1919, dirigido pelo Abel Gance. O Abel Gance que a gente já viu aqui em A Roda, que é um filme que eu odiei, e talvez quando esse vídeo for ao ar já tenha ido também o de Napoleão, porque é um filme que está na lista. É o Napoleão dele, que é um filme que eu acho que tem alguns méritos, mas no geral também não é um filme que eu gostei. Se esse vídeo for antes ao ar, fica aí o spoiler de que eu não gostei de Napoleão, mas eu acho que diferente da Roda, Napoleão não é um filme terrível, porque a Roda é bem terrível. Mas esse filme aqui, pra mim, é um filme de antes, né? Tanto a Roda quanto o Napoleão, se eu não me engano, são ambos depois desse aqui. Esse é o mais antigo dele que eu assisti. Não é um filme de 7 horas de duração. O Eu Acuso é um filme com um tempo de duração bem mais aceitável. Eu acho que não tem nem 2 horas. Eu não lembro, faz tempo que eu vi. Com certeza tem vídeo no canal, mas eu acho que era um short. É um vídeo num formato mais antigo, mas com certeza tá aqui se vocês procurarem aí pra achar. Mas um dia eu ainda quero fazer no formato atual, porque é um filme que eu achei muito bom. É a história de um cara que... É a história de uma mulher, na verdade, que ela é casada, mas ela tem um amante ali numa cidadezinha pequena, na França. É um filme francês, né? E quando chega a Primeira Guerra, o marido dela é convocado pra guerra. O marido meio que sabe que ela tem um caso, ele meio que não tem provas, mas ele desconfia fortemente que ela tem um caso com esse cara. E quando ele é convocado pra guerra, ele fica muito incomodado, porque ele vai embora e ela vai ficar livre pra ficar com o cara. Mas aí, eu acho que ele mexe uns pauzinhos, eu não lembro agora. Mas pra conseguir que o cara seja convocado também. E aí a mulher fica sozinha ali, né? E aí ambos são convocados juntos, eles acabam servindo no mesmo lugar. E no começo eles meio que se odeiam ali, porque, né, ambos gostam da mesma mulher e brigam por ela e tal. Mas aos poucos eles vão vendo o que vão conhecendo de verdade um ao outro, porque eles não se conheciam de verdade, né? Eles vão se conhecendo e eles vão percebendo que, na verdade, eles compartilham uma coisa muito importante, que é o que eles sentem por ela. Então eles começam a encontrar semelhanças um no outro nessa relação com a mulher e acabam ficando muito amigos por esse amor compartilhado aí. E acabam se ajudando na guerra, né? Um protegendo o outro. E vai ficando essa coisa muito interessante. Só que enquanto eles estão na guerra, a mulher acaba sendo raptada por um soldado alemão que abusa dela e ela acaba engravidando. E o amante volta da guerra primeiro. E aí só tempos depois é que o marido volta. E quando o marido volta, ele vê que ela tem um filho e ele pensa que o filho é do amante. Então o final é uma coisa toda bem dramática, do tipo, não, mas eu não posso aceitar que você tenha essa criança do outro. E aí, é um filme de 1919, né? Tem que pensar que tem umas coisas bem complicadas, assim, que ele já começa a falar em matar a criança, porque é o filho do amante. Ela fala, não é dessa coisa que aconteceu, mas ele não acredita. Então é uma história assim complicada, mas eu acho que ela é mostrada de um jeito complicado. Eu não acho que ela é mostrada de um jeito em que é tipo, em que fica perdoando as coisas que estão acontecendo, sabe? Diferente de A Roda, que eu acho que faz o contrário. E nisso tudo, o filme é cheio de imagens simbólicas. Eu lembro que uma cena que eu gosto muito do filme é a cena quando os homens da cidadezinha estão indo pra guerra e eles estão se despedindo de suas famílias, esposas, pais, mães, filhos e tal. E é uma cena, é uma longa cena, longa não, né? Mas é uma sequência de várias ceninhas que só mostram as mãos das pessoas. Então mostra a gente apertando a mão, mostra a gente, sei lá, pegando a mão e beijando, sabe? Mostra jeitos diferentes de se despedir ali naquele momento, que é uma cena que eu acho super interessante, super inteligente, criativa, sabe? Você vê toda a coisa acontecendo só na mão das pessoas e são todos muito diferentes. Eu acho que são umas
cenas muito legais, assim. Tem uma hora que ele tá voltando e tem uma coisa sobre ele encontrar um cemitério de soldados mortos, e aí ele tá meio alucinando, então ele começa a ver os espíritos desses soldados mortos, começam a andar junto com ele. Várias coisas, assim, que eu acho que são muito interessantes, muito criativas e tal. Eu acho Eu Acuso, assim, um filmaço. Parece que muitos anos depois, já na época do cinema falado, o Abel Gance refilmou esse filme. Ouvi dizer que a refilmagem não é tão boa quanto a original. Eu não vi a refilmagem. Mas o original eu gostei muito, assim, filme. Mas é isso, esse foi aí meu top 10 dos filmes que eu mais gostei de assistir aí dos anos 1910, né, de 1910 a 1919. São os 10 filmes que eu mais gostei de assistir, seguindo aí aquelas regrinhas que eu falei no começo do vídeo, né, de não repetir diretor. E eu quero muito saber, como é um vídeo novo aí, é um teste que eu tô fazendo esse vídeo, então eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se acharam que funcionou, que ficou legal, alguma sugestão talvez que vocês acham que eu podia fazer no próximo, diferente. Eu vou fazer o de 1920 quando eu acabar a recapitulação dos filmes de 1920, aí eu faço esse aqui daqueles, mas enquanto isso, os novos também, conforme eu fechar uma década, eu vou fazendo, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, deixa aí nos comentários, você já viu algum dos filmes que eu falei aqui, em especial que não tá na lista, né? Se você já viu, fala nos comentários, ficou curioso com algum filme parece mais interessante que outros. Como eu falei, estão todos no YouTube, não deve ser difícil encontrar nenhum deles. E de novo, se tiver alguma sugestão sobre como ficou esse vídeo, fala aí, que é sempre bom, né, ter ideias novas, ajudar aí mais gente tendo ideias de como fazer, enquanto eu vou ajeitando aí pra ficar tudo mais interessante, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!